E aí, filho? Seja bem-vindo à especialidade de vírus. Negão, se prepara porque essa especialidade vai deixar você assim, ó. Meu nome é Gabriel Cirilo, eu sou diretor do Clube Grandes Aves e tô aqui para passar essa especialidade maravilhosa para você, filho. Tô com saudade também, viu? Daquela, sabe, aquela reunião, todo mundo junto, todo mundo fofo, sabe? Mas a gente vai entender mais ou menos aqui sobre isso aqui, né? Olha, é o seguinte, no final, tá? Eu vou estar colocando aí o link da sala, tá? E no grupo também, do clube, que você vai acessar para você poder estar fazendo essa especialidade, beleza? Porque lá que eu vou aplicar a avaliação dessa especialidade. Então assim, você vai ter um tempo aí de 4 dias para você estudar sobre o assunto. Vai ter uma atividade que você vai ter que fazer, uma pesquisa, e depois a gente vai ter uma prova final aí, beleza? Vou botar aqui o celular no silencioso para a gente não ter nenhum tipo de intromissão aqui na nossa aula de hoje, beleza? Vamos lá. E a primeira pergunta é: quem já teve uma gripe? Diz eu. Eu. Meu câmera aí? Câmera? Eu. Opa, pronto. Meu querido, é o seguinte. Todo mundo que você perguntar, qualquer pessoa já ficou gripado. Porque assim, é um vírus que ele é muito comum, tá? Então assim, muitas pessoas realmente já ficaram gripadas. E aí agora a gente vai dar aquela desvendada aí nesse mistério, beleza? Primeiro nós vamos descobrir aqui o que significa a palavra vírus. Acompanha comigo aqui agora aqui, que a palavra vírus, ela vem aqui do termo, ó, ela vem do termo aqui do latim, né? Que significa veneno ou toxina, beleza? Então, o vírus vem do latim, que significa veneno ou toxina. Deu para entender até aí, né, filho? Beleza? Vamos lá. Ele é um vilão invisível, beleza? Os vírus eles foram descobertos no final do século XIX. E o cientista, assim, foi difícil de poder ver, sabe, esses micro-organismos, porque eles são muito pequenos mesmo. E a ciência já conseguiu identificar cerca de 3.600 espécies de vírus. Eles são considerados formas especiais de vida, pois não apresentam estrutura celular como os demais seres vivos. Os vírus não são classificados em nenhum dos gêneros conhecidos até hoje. Por que isso, negão? Por quê? Porque o vírus ele não é considerado, na verdade, assim, tipo, um ser vivo, né? E vocês já vão entender o porquê já já. Vamos para o próximo slide aqui. Você tem que ter em mente que para ser considerado vivo, um organismo ele precisa ser constituído de células que se tornem capazes de reutilizar de todas as funções básicas fisiológicas para como respirar, se alimentar, reproduzir, excretar. E o vírus ele não possui células, logo ele não pode ser considerado um ser vivo. Então assim, o vírus ele não tem células e a gente já vai chegar lá para você entender mais ou menos como é que funciona essa questão aí das células. E eu separei aqui para você, pai, alguns vírus, né? Alguns vírus que você conhece, outros que você desconhece. Ele é mais ou menos desse jeito aqui, viu? O primeiro e o mais temido de todos, o vírus Ebola. Esse vírus aí deixou muita gente usando fralda, tá? Usando fralda de medo mesmo, tá? Nós temos aqui o outro vírus também, o vírus da raiva, sabe? Tipo, ai meu pai do céu, o cachorro me mordeu, eu vou ficar que doidão. Esse aí é o famoso vírus da raiva. Outra coisa também, outro vírus, eles têm mais ou menos esse formato aqui, tá? Que é o vírus da AIDS, conhecido como HIV. Nós temos outro vírus também, que é o vírus da hepatite B. E nós temos aqui também o vírus bacteriofago, tá? Esse vírus aí, ele tem uma característica meio peculiar, né? Você vê que ele parece tipo um robô, né? Tipo, ele tem aqui as perninhas aqui, tem aqui a cápsula, né? Que fica o material genético dele, que a gente já vai chegar lá sobre essa questão do material genético.
Ai, Gabi, eu quero saber como é que é isso, né? Só pra gente, já vocês ficarem entendendo aí, é, esse material ele pode ser uma molécula de RNA ou de DNA. Então, tipo, guarda essa informação que eu tô lhe falando aí, viu? RNA e DNA. A gente já vai chegar nesse lugar. E, tipo assim, pro vírus ele poder sobreviver, para ele poder agir, ele precisa se conectar a uma célula, porque assim, sem isso ele é inerte, tipo, ele não consegue fazer nada, né? Ele é como se fosse um parasita, porque o parasita ele vive em custo de outro. Então o vírus é a mesma coisa, ele vive em custo da vida da célula. Vamos lá? Todos os vírus eles possuem uma cápsula e essa cápsula ela serve de proteção para seu material de reprodução. O vírus ele pode ter uma molécula de RNA, como eu falei, e outra de DNA. E para colocar os seus planos malignos, ele necessita estar obrigatoriamente dentro de uma célula. Então ficou claro aí? Para ele poder ter o objetivo dele, ele precisa estar dentro de uma célula. E como é que ocorre essa invasão? Quais os canais que ele utiliza para isso? Ele utiliza as formas de infiltração através de pele, olhos, boca, nariz, feridas abertas ou fluidos corporais. Então, como é que acontece, né? Vamos lá. Agora foca aqui em mim, beleza? Vem pra mim. Pense em uma nave. A célula é uma nave lá. A espaçonave tá lá flutuando dentro da sua corrente sanguínea. E aí vem um vírus, né? Então a gente tem que, deixa eu usar alguma coisa aqui para usar como exemplo. Pronto. Eu tenho aqui esse celular, que é a nave. E aqui a gente tem esse fone aqui, ó. Que você vai dar pra ver aí. Bem pequenininho, que é o vírus. Aí tá aqui a nave. Tá lá. Aí o vírus vem. Aí ele consegue aqui se acoplar aqui na nave, que é a célula. Quando ele faz esse acoplamento, ele injeta o material dele. E aí o que acontece? Pense que lá na sua célula tem um núcleo. E o núcleo é a central de comando dessa nave zona aqui. E aí o vírus chega lá bagaçando tudo, bagaçando tudo. E aí pense que ele começa a derrotar todo mundo. E aqueles caras que estavam lá, os comandantes dessa nave, viram todos zumbis. Pronto, viram todo mundo zumbi, tá lá inerte lá. E aí ele começa a se reproduzir. E essa célula, essa nave, começa a criar outro vírus. Aí vem outro vírus. Ela começa a criar esse material. E aí tem um momento que ela tá tão cheia, tão carregada, que ela explode. E aí, meu irmão, voa vírus pra tudo que é lugar. E aí vai pegar outra navezinha e fazer a mesma coisa. Então, o vírus ele tem essa função, tá? E por isso que a gente fica tão baqueado, a gente fica tão mal quando a gente tá com a doença viral. Por causa dessas infecções. Mas eu vou mostrar aqui uma gravura que define melhor isso que eu tô falando, né? E ó, como é que ocorre a invasão aqui, né? A gente tem aqui o exemplo aqui da gripe, do vírus influenza, né? E a gente tem aqui, né, a forma de contaminação, que é pelo espirro, né? Aí a gente tem aqui o trato respiratório, e aí o vírus ele vai para lá. E aí o vírus do influenza ele tem mais ou menos essa característica aqui. Dentro dele, ele é composto de RNA, beleza? E ele tem aqui essas outras partes aqui que são as composições dele. Então o que acontece? Ele vem, dá aqui um chegazinho aqui de da célula, que tem tipo umas seidazinhas, né? Aí ele se agarra nessa seidazinha, e aí ele entra na célula, ele invade a célula, né? E aí nessa célula que a gente tem a primeira proteção dela, que seria o ácido aqui, né? Ele atravessa também aqui o endossoma, e aí pronto, a célula ela começa a ter essa infecção. O que é que acontece? É a cápsula que protegia o material genético dele, ela se abre, liberando o RNA para dentro do núcleo da célula. Que aí esse RNA ele vai entrar no DNA da célula e vai se
vai reprogramar tudo que está lá dentro. E aí agora ele criou cópias do mesmo RNA que tinha no vírus. E aí ele começa a produzir as proteínas virais. E aí ele começa a criar uma nova cápsulazinha e cria os outros vírus que vai continuar a contaminação. Agora eu achei aqui um vídeo aqui muito interessante que mostra melhor ainda como é que ocorre isso. Vamos ver. Então aí você tá vendo aí essa primeira parte aí, que são as células, né? E aí você vê o núcleo dela, né? Você tá vendo dentro da célula aí, o DNA da célula, né? O ribossomo dela. E aí pronto, aí você tá vendo toda a formação. Aí é por dentro da célula. É mais ou menos assim que acontece. Ela tem todos esses componentes aí. Fora dela, tá ele aí, ó. O vírusão. O barril. Ô, rapaz, negócio ruim, viu? Ele tá chegando aí, procurando aí. Aí vai se enganchar ali, ó. Pronto, enganchou, meu irmão, já foi. Ele vai fazer agora o acoplamento aí. Vai invadir o tecido da célula. Entrou. Aí ele agora vai libertar o seu material genético lá dentro do núcleo. Olha lá, pronto. Agora ele já transformou-se daquele núcleo no próprio DNA dele, no DNA viral. E aí a célula começa a produzir os próprios vírus, né? Olha, ela começa a criar aí a proteína, né? E aí criando, ó, pronto. Aí começa a liberar outros vírus que vai fazer outras infecções. Agora tem outro vídeo que é muito legal, que eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, que é um desenho animado que conta da melhor maneira como é que acontece essa guerra brutal dentro do nosso organismo. Se liga aí. É muito top. A ameaça das forças inimigas é constante. E as encarregadas de mantê-las afastadas são as defesas. Essa é a história de Nossas Batalhas. Muito bem, soldados. Se vocês vão se encarregar de proteger o corpo, eu preciso que me mostrem se realmente estão preparados. Soldado, quais são as primeiras barreiras que um invasor encontra ao tentar invadir o corpo humano? Senhor! Sim, senhor! Primeiro temos a pele, que impede a passagem das bactérias. Temos as mucosas com seus epitélios que retêm as partículas invasoras. E ainda temos as lágrimas, a saliva e os ácidos estomacais, entre outros, que também impedem a entrada de invasores. Muito bem, soldado. E você? O que acontece quando o invasor insiste em atacar? Senhor! Sim, senhor! Certas partículas chamadas de sistema de complemento rodeiam o invasor para alertar as células de defesa e causar inflamação. A inflamação faz a circulação aumentar, permitindo a chegada de mais reforços. Além disso, a temperatura da área aumenta para que as bactérias não possam sobreviver nem se reproduzir como fariam normalmente. Estou vendo que vocês sabem o básico, soldados. Agora me acompanhem. Eu vou mostrar o que vocês vão encontrar lá fora. Esses são alguns de seus inimigos: bactérias e vírus. Eles tentam invadir o nosso sistema a todo custo, e a nossa missão é impedir que eles desequilibrem o nosso sistema. Para isso, contamos com a nossa primeira linha de defesa. Eu apresento os fagócitos. Os fagócitos literalmente comem os invasores e ajudam a detectar a presença de inimigos no sistema. Essas partículas expõem os inimigos em sua superfície, indicando o tipo de infecção que está invadindo. Cada tipo de invasor possui um código diferente. Assim, é possível reconhecê-lo e usar as armas mais adequadas para derrotá-lo. Tudo o que vimos até agora forma o nosso sistema de defesa mais primitivo.
Mas à medida que vivemos mais e mais e enfrentamos novas doenças, o organismo adquire a capacidade de lembrar dos inimigos que enfrentou e combatê-los de forma específica, sem prejudicar o corpo. Essa defesa adquirida é representada pelos linfócitos. Eles não apenas reconhecem os invasores através da informação dada pelos fagócitos, mas também podem reconhecer, por conta própria, partículas prejudiciais. Existem duas classes de linfócitos. Os linfócitos T, que estão encarregados de comandar o ataque. Quando eles percebem a presença de intrusos, eles ativam os linfócitos B para o ataque. Enquanto os fagócitos atacam todos os invasores, os linfócitos atacam invasores específicos. Eles têm a particularidade de atacar apenas um inimigo. Os linfócitos B, ao serem ativados, dividem-se em duas classes de células. As que produzem anticorpos, substâncias que atacam as bactérias e as tornam mais apetitosas para os fagócitos. E as células de memória, que estão encarregadas de lembrar quem as ativou, para que, ao se encontrarem de novo com os mesmos invasores, possam atacar, até mesmo antes que o corpo adoeça. Já vimos como as defesas trabalham contra as bactérias, mas existem alguns invasores que agem de outra forma. Os vírus. O vírus é diferente da bactéria em vários sentidos. Uma bactéria tem uma vida própria e pode se reproduzir sozinha, mas um vírus precisa de um organismo para se aproveitar de suas células e se reproduzir. A primeira coisa que ele faz é introduzir o seu material genético na célula, que passa a trabalhar para ele. Assim, as células produzem mais e mais vírus, até que finalmente é destruída. Mas e se o vírus entra na célula, como podemos detectá-lo? Não se preocupe, soldado. Já pensamos nisso e temos várias formas de detectá-lo. Uma delas é o interferon, que acontece quando surgem certos sintomas anormais. Como o seu nome diz, é uma substância que interfere na ação dos vírus, impedindo que eles se reproduzam após entrarem nas células. A célula infectada alerta os linfócitos da presença de invasores, que irão reagir de forma mais agressiva. As defesas tomam uma decisão drástica: destruir as células infectadas para que o vírus não continue com a sua replicação. Para isso, as células NK, chamadas Natural Killer em inglês, que significa exterminadoras naturais, localizam as células infectadas e as destroem. Mas existe um vírus extremamente inteligente que engana todos os sistemas de segurança, apesar de todas as defesas que possuímos. É o vírus HIV, o vírus causador da AIDS. Esse vírus entra no organismo e a primeira ação das defesas é a mesma contra todos os vírus. Mas o HIV tem uma estratégia brilhante e maliciosa. Infecta os linfócitos T, que comandam a ação imunológica. Pouco a pouco, os linfócitos T vão sendo destruídos. Os soldados perdem seus comandantes e o corpo não responde diante dos invasores. O pior é quando as nossas tropas NK e de linfócitos T citotóxicos destroem os linfócitos T, os ajudantes infectados. É aí que o corpo fica à mercê das doenças oportunistas. Sem defesas, qualquer infecção, qualquer ataque é uma ameaça para o organismo. E são essas doenças que o levam até a morte. Soldados! Vocês já sabem o necessário para enfrentar os inimigos. Já conhecemos nossos companheiros. Já sabemos quem iremos enfrentar. Agora só resta a eles descobrirem como somos bons. Vamos, soldados! Quero sentir orgulho desta tropa! Hey!
É isso aí, filhote. Vamos lá, né? Depois que vocês viram esse vídeo aí sobre como é que a guerra acontece, acho que deu para entender de forma melhor como é que o nosso corpo funciona, né? Olha, agora qual é a dica que eu tenho para que você mantenha seu corpo assim 100% para você ficar pronto para qualquer batalha? Acompanha comigo. Alguns alimentos que ajudam na produção de anticorpos e no aumento da imunidade são eles: frutas cítricas, como laranja, acerola, tomate, limão, possuem vitamina C, que aumenta a resistência do corpo e elimina as toxinas. Então, meu querido, é o seguinte, a minha proposta que eu faço para você, que a partir de hoje, se você quiser ficar com sua saúde 100%, nego, começa a colocar fruta em sua vida, começa a colocar os outros vegetais que eu vou estar falando aqui, beleza? Vegetais verdes e escuros, como brócolis, couve, espinafre, auxiliam na produção de anticorpos. Então, como aquele desenho que tinha um marinheiro Popeye, que o cara pegava a lata, abria e comia e... É verdade, cara, você fica forte, você fica pronto pra tudo. Outra coisa também, alho. Alho tem um poder, negão, alho tem um poder incrível, tá? Ele é um super aliado para isso. Óleo de coco também ajuda a forjar sua armadura da imunidade, agindo diretamente contra o vírus e outros seres invasores, como bactérias. Beleza? A gente já aprendeu sobre isso. Agora nós vamos para outra coisa aqui. Entender agora como é que funciona o vírus mutante. Vírus mutante. Olha, existem duas maneiras de classificá-lo, que eu já falei ali no começo do vídeo, você lembra, né? Da aula? DNA e vírus de RNA. Vamos distinguir aqui os dois aqui. O vírus de DNA são aqueles com estrutura fixa que não se modificam com o tempo. Negão, pode crer que vírus de DNA ele vai ter a mesma construção ontem, hoje e sempre. Eles não mudam. Beleza? Colocou na mente aí, né? Não muda. E o exemplo desses vírus é o da catapora, do sarampo, da varíola. Vocês já observaram que as pessoas que pegam catapora, elas só pegam uma vez. Por quê? Quando o vírus da catapora, ele está o tempo todo por aí. Só que você não pega de novo, porque o seu corpo já aprendeu a lidar com ela. Quando ela tenta entrar, o cara já fala, ô filho, de novo você aqui? Eu já sei quem é você já, negão. E aí já faz o ataque e já elimina e você não sente nada, porque o seu corpo está lá sempre trabalhando por você. Sarampo também, né? Recentemente teve um surto de sarampo grande, né? Por quê? O que estava acontecendo? A gente vai falar sobre isso também, mas eu vou dar só um spoilerzinho. Alguns pais não estavam vacinando seus filhos. A vacina, gente, é muito importante, porque ela ensina o seu corpo. Vou repetir, vacina é importante porque ela ensina o seu corpo como eliminar o vírus. E aí a gente consegue extinguir a doença. O vírus de RNA são mais astutos, eles se modificam constantemente, ficam cada vez mais agressivos, mais resistentes. Os cara é barril, pô. Os caras eles falam assim, ah, você me pegou desse jeito, né? Esse remedinho aqui. Então ele vai lá e vou voltar melhor. E aí ele aprende a fazer com isso. Então por isso que sempre vai ter campanhas de vacinação com vírus que já existiram. Por exemplo, o que está tendo agora é o vírus da influenza, né? Que é o H1N1. Então já teve essa campanha de vacinação, mas aí faz de novo, porque aí ele já faz um outro tipo de vírus, que seria o melhorado dele, para que não haja uma epidemia e consequentemente uma pandemia, que é o que está acontecendo hoje no mundo. E a gente tem exemplos desse vírus, que é a gripe aviária, a gripe espanhola e a gripe A. Botei aqui até uma gravura que define melhor, que é isso aí, né? Tipo, o disfarce desse vírus aí é perfeito, tá? Agora eu vou falar aqui uma diferença aqui muito grande, que muita gente tem dúvida, que é a diferença entre uma gripe e um resfriado. Primeiro, a gripe ela dura de 7 a 10 dias, tá? E você pode ter febre alta, muita dor muscular, tá? Intensa e forte, dor de cabeça, fadiga constante, nariz escorrendo e dor de garganta. No caso do resfriado, dura entre 2 a 4 dias. Você pode ter febre baixa,
ou pode não ter febre, pode ter alguma dor muscular, uma leve dor de cabeça, é, um leve mal-estar, nariz escorrendo e um pouco de rouquidão, mas sem dor, beleza? Vamos ver aqui alguns vírus que temos aqui, né? A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, né? Geralmente com mordidas, arranhaduras ou lambidas desses animais, tá? Alguns sintomas eles podem durar de 2 a 10 dias, apresentando durante esse período um mal-estar geral, febre branda, anorexia, dores de cabeça, náuseas, dor de garganta, irritabilidade, inquietude, sensação de angústia. A infecção da raiva ela pode progredir surgindo manifestações mais graves e complicações como ansiedade, impeccibilidade, delírios, espasmos. Aí tem os sintomas aí, né? E a gente tem a prevenção, que a vacina anual de cães e gatos é eficaz na prevenção da raiva. Então, assim, gente, é importante também os animais eles serem vacinados, tá? Porque ele vai prevenir aí que se tenha a raiva humana. Aqui a gente vai ter vários vírus. Eu aconselho que logo após essa aula aqui, você pesquise, porque aqui eu estou dando um apanhado geral aqui do vírus. Mas quando você chegar em casa, quer dizer, você está em casa, né? Você vai pegar e você vai pesquisar melhor sobre cada vírus, porque Desbravador sabe tudo, Desbravador pesquisa tudo. Vamos para o próximo vírus, que é o vírus da herpes. A transmissão ele é através de gotículas de saliva, beijo, objeto contaminado, que é levado até a boca, por aí vai. Por isso, é bem comum que o primeiro contato com esse vírus aconteça ainda na infância, né? Qual é o sintoma que você vai ter desse vírus aí? É um formigamento na pele, coceira, ardor, vermelhidão, bolhas, feridas. Geralmente esse vírus ele irá se manifestar quando as defesas do indivíduo estão enfraquecidas em função do estresse, muita exposição ao sol. E a forma de prevenir esse vírus aí é você evitar, né, tá compartilhando copos, talheres, né, itens de maquiagem. Também tem que ter cuidado com a exposição excessiva no sol, porque deixa você desidratado, mais fraco. E a alimentação também ajuda muito a prevenção desse tipo de vírus, né? E aí tem umas dicas assim que evite comer muitas nozes, muitas amêndoas, muito chocolate e uva, porque a substância que está presente nesses tipos de alimentos, eles podem atiçar o vírus, sabe? O vírus está ali inerte ali, aí você tá comendo esse tipo de coisa, ele dá uma atiçadinha, né? E muito cuidado também com coisas emocionais, então você ficar muito estressado, pode estar acarretando você a ser infectado com o vírus da herpes, beleza? O próximo vírus aqui, como vocês conhecem, que é o vírus da AIDS. A transmissão dele, né, ele é transmitido principalmente por relações sexuais, né? Por vários tipos de relações que existem, vaginais, anais ou orais, desprotegidas. Isso é sem uso de preservativo, compartilhamento de seringas, agulhas contaminadas com sangue. Então, tudo isso aí acarreta para a infecção e a transmissão do vírus da AIDS. E quais os sintomas? Os primeiros sintomas eles são fraqueza, febre, emagrecimento, diarreia prolongada. Se não for tratada logo na fase de evolução, como cansaço excessivo, faringite, feridas na área da boca e do esôfago, nos órgãos genitais, línguas e dor de cabeça, né? Então, se não tratar logo, ele vai a pessoa passa para essa forma mais agressiva, né, do vírus. E também que dá uma ressaltada aqui, ó, que nem todas as pessoas infectadas pelo vírus da AIDS apresentam sintomas, né? É uma doença que ele ataca especialmente as células de proteção, que é os anticorpos. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa ela não morre nem pelo vírus da AIDS. Ele morre por outras doenças mais, assim, digamos assim, mais bobas, mais fracas, né? Que acaba deixando aí a pessoa muito vulnerável, que deixa consequências muito grandes. E aí a forma de se prevenir é não se colocar em situação de risco para a infecção, né?
pelo vírus, ou seja, relações sexuais protegidas, e não compartilhar agulhas, seringas, e não se relacionar com mais de uma pessoa. Então, assim, infelizmente, no mundo que a gente vive hoje, há uma moda muito grande, né, de, não tem problema se ficar com um, ficar com outro ali, e isso, na verdade, é um problema, tanto pro lado emocional, como também pro lado da saúde física da pessoa. E a gente sabe que esse não é o plano de Deus para a sua vida. O plano dele é que você tenha uma companheira só, e aí que essa companheira seja sua esposa, ou ele seja seu companheiro, seu esposo, para a vida toda. Vamos para o próximo vírus aqui, que é o da cachumba, né? O vírus da cachumba, ele é transmitido por gotículas de saliva, expelidas no ar, né? E a maior parte dela, a pessoa pega mais probabilidade de pegar cachumba da infância. E aí a cachumba, ela é bem perceptível, né? Você vai ter febre, né? A questão das glândulas vão crescer, né? Na questão do pescoço, aí você pode ficar com um pescoção assim meio grande, aí a pessoa já vê logo, tá com cachumba, né? Um pescoço inchado. E pode provocar também muita dor de cabeça, e complicações mais graves, elas são raras para isso. E inflamação na maioria dos lugares que tem glândulas, né? E a prevenção dessa doença aqui é a vacina, beleza? A poliomielite é uma doença que poucos ouvem falar, beleza? E a transmissão dela é com pessoas por contato de muco, catarro, fezes infectadas. Então, assim, é uma coisa muito mais próxima para você poder pegar essa doença. Não é por gotículas de ar, nem pelo ar, nem nada. E geralmente eles são muito similares aos sintomas da gripe, né? O que acontece é que essa doença, ela tem uma forma de deixar a pessoa paralítica, que é a forma mais grave dela. Graças a Deus essa doença é uma das que já foi erradicada, né? Porque sempre tem aquela campanha de vacinação, quando a criança é bem pequenininha, receber ali aquelas gotículazinhas, né? A vacina da gotinha é muito importante, e a prevenção dela aqui é a vacina. Beleza? Eu vou dar uma adiantada aqui para não ficar muito extenso a nossa aula, beleza? Aí a gente tem aqui a meningite, que ela tem contatos casuais, em breve, dificilmente vão passar a meningite para frente, né? Ambientes fechados, lotados, contribui para a transmissão e potenciais surtos, né? A meningite é bem contagiosa, por sinal, né? E aí você vê aqui que ela é uma infecção na membrana que recobrem o cérebro, chamada de meninges. E pode ocasionar dor de cabeça e na nuca, rigidez no pescoço, febre, vômito, confusão mental em casos mais avançados, né? Pode ter gangrena nas pernas, mãos, paralisia, surdez. E a prevenção é você evitar ambientes fechados com um grande número de pessoas e também se vacinar. Hepatite, que a gente vê que a transmissão é um contágio fecal-oral, né? É muito fácil de você ver em lugares que o saneamento básico de água e higiene pessoal dos alimentos são precárias, né? Então, a questão de você estar se importando bastante com a questão de você estar limpando as coisas, né? Lavando os alimentos, tomando cuidado com a água que você bebe, beleza? E a transmissão por contato com sangue, por meio de compartilhamento de seringa, agulha, lâmina de barbear, alicate de unha. Então, assim, gente, é muito importante você ter seus materiais de higiene pessoal, né? Não é legal você estar emprestando sua lâmina de barbear, não. Principalmente homens aí, né? Meu brotherzão aqui, parceirão, esqueci minha lâmina de barbear, filho. Você vai ficar com sua cara aí cheia de pelo, né? E nós temos aqui também a questão de unhas, né? Principalmente mulheres aí que cortam unhas, né? Sempre que você for no salão, na manicure e pedicure, ela já orienta você levar o seu próprio material, que ela vai fazer com material que é particular seu. Em sintomas, existem diferentes tipos de hepatite, né? Então, assim, ele apresenta sintomas semelhantes como dor, desconforto abdominal, dor muscular, fadiga, náusea,
urina escura, amarelamento da pele, dos olhos. E de todos os tipos de hepatite, elas podem ser evitadas através de vacinação. Mais uma vez aí a vacina tem aquela importância. Dengue, né, não é transmitido de pessoa para pessoa. A gente sabe que o vírus da dengue ela é transmitida pelo mosquito do Aedes aegypti, né? Aqui fala que raramente a transmissão irá ocorrer em temperaturas abaixo de 16 graus, sendo que é mais propício em torno de 30 a 32 graus. E o vírus se desenvolve em áreas que tem calor, né? Ou seja, o vírus ele gosta de calor. Então assim, a gente que mora aqui na Bahia, que o calor bate certo, a proliferação é muito maior, justamente porque ele é um vírus de verão, ele gosta de calor, tá? E aí a gente tem dois tipos aqui de dengue, né? Que é a dengue clássica, que ela vai provocar uma febre muito alta, que é de 39 a 40 graus, dor de cabeça, cansaço, dor muscular, dor na articulação, de disposição, enjoo, vômitos. E tem essa daqui, acho que é a pior de todas, que é a dengue hemorrágica, que ela vai começar com sintomas semelhantes da versão clássica, mas ela produz manchas vermelhas na pele. Em pouco tempo ocasiona hemorragias causadas pelo sangramento de pequenos vasos da pele e outros órgãos. E aí que a pessoa ela vai acabar tendo uma queda arterial, né, gerando tontura e outras coisas. E assim, se a pessoa não for tratada com rapidez, ela é levada ao estágio da morte, porque ela vai sangrar por dentro até morrer. E aí a gente tem a forma de prevenção aqui, que é você, nego, tá fazendo sempre aquela coisa fofa, né, da campanha, né? Que não deixa acumular água, tá? Pneu, vaso de planta, coloque tela na janela, põe areia nos vasos. E isso aí vai ajudar você a estar se livrando do mosquito da dengue e também as pessoas ao seu redor, beleza? Eu espero que você esteja entendendo até aqui. E agora a gente tem aqui doença exantemática, tá? Que são tipos de vírus exantemáticos. Olha assim, eles são doenças que possuem como principal característica o surgimento de feridas na pele. Então, vírus que você vê que fica manchado, você vão agora até ver um pouquinho de familiaridade, que é aqui, ó, vírus do sarampo, né? É um vírus que ele vai deixar a pessoa cheia de manchas na pele, né? Manchas avermelhadas, e é visível ver que a pessoa está com essa doença, né? A prevenção dela aí, negão, é você estar se vacinando, beleza? Tem a rubéola também, que é a pessoa, ela pode estar passando aí por meio de tosse, espirro, né? Altamente contagiosa. A mesma coisa, né? A pessoa é perceptível ver que tá cheia de erupções avermelhadas na pele, né? Outra doença também é a catapora, doença clássica infantil, que você tá ali cheio de pontinhas também, né? Ela é altamente contagiosa, altamente contagiosa. E você pode estar se prevenindo aí com vacinação, lavar as mãos após tocar das lesões de isolamento, né? Crianças com catapora só devem retornar à escola após todas as lesões ter evoluído para crostas, beleza? Pandemias históricas. Gente, uma pandemia aqui, eu botei ela aqui em primeiro lugar, que foi a gripe espanhola. Ela ocorreu ali, o surto dela entre 1918 a 1919, e ela teve 20 milhões de mortos. Foi uma das maiores pandemias que o mundo já viu. E foi transmitido pelo vírus influenza, né? Ele é um carrasco da humanidade. Esse vírus, ele é um destruidor. E foi batizado como gripe espanhola. E ele teve vítimas não só na Espanha por ter esse nome, né? Mas pelo mundo inteiro. E no Brasil aqui, uma curiosidade, ele matou até o presidente Rodrigo Alves na época. Tá? A contaminação ele se propaga pelo ar por meio de gotículas de saliva e espirro. E sintomas são forte dor de cabeça no corpo, calafrios e inchaço dos pulmões, que leva a pessoa também à morte, né? Aí teve aqui a febre amarela, que teve 30 mil mortos na Etiópia entre 1960 e 1962. Né? A história que
flavivírus, que tem uma versão urbana e outra silvestre, já causou grandes epidemias na África e nas Américas. A gente já teve um surto também recentemente de febre amarela, estava voltando essa doença. E a vítima é picada pelo mosquito transmissor, que picou uma pessoa infectada com o vírus. Então, assim, essa daqui ela tem uma peculiaridade interessante. Tipo, o vírus ele vai lá e infecta uma pessoa, aí digamos que aquela agulhinha dele ali, que infectou a outra, vai até você. E aí acaba passando um vírus por isso, né? E aí você pode ter uma febre alta, mal-estar, calafrios, vômitos. 85% dos pacientes se recuperam em 3 a 4 dias. Temos aqui a outra também, que foi o sarampo, que matou mais de 100 milhões de pessoas por ano, tá? E foi até 1963. Então a gente não tem nem dados aqui de quando começou, mas essa também aí foi uma devastadora. E ela principalmente foi uma das maiores causadoras de mortalidade infantil. E até a descoberta da primeira vacina, que foi lá em 1963, que com o passar dos anos ela foi se aperfeiçoando e a doença foi erradicada em vários países. E tipo, tem alguns surtozinhos que acontecem, mas não era o mesmo grau que foi anteriormente, né? E ele é altamente contagioso, ele é causado pelo vírus morbilivírus, propagado por meio de secreções de mucosas, saliva é um exemplo delas, de indivíduos doentes, né? O cara tá lá doente, acabou a saliva dele respingando em você, e aí, meu irmão, já foi. E são pequenas, ela é muito parecida com a catapora, mas ela é bem mais severa. E pequenas erupções avermelhadas na pele, febre alta, dor de cabeça, mal-estar, inflamação das vias respiratórias. Temos outra aqui também que foi bem famosa, que foi a varíola. Ela teve 300 milhões de mortos. Foi de 1896 a 1980. Essa doença ela atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos, né? Figurões como o faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra, o rei Luís da França também. E a vacina ela foi descoberta lá em 1796, né? Você vê que nem com a vacina ela ainda continua se propagando muito. E o octoporvírus, variolae, era transmitido de pessoa para pessoa, geralmente por meio das vias respiratórias. Então, as sintomas é febre, surgida de erupções na garganta, na boca e no rosto, posteriormente pústulas que podiam deixar cicatrizes no corpo. A gente já está quase no finalzinho da aula, segura aí. Como é que foi que surgiu a vacina? Gente, se teve alguém que teve participação nessa história, foi nossa amigona aqui, Vaca, rapaz. Pense que a Vaca ajudou a gente nisso, viu? E como é que foi que surgiu a vacina? Vamos lá. A vacina ela foi descoberta né, lá no século 17, tá? Corrigindo, século 18, desculpa, por um homem chamado Edward Jenner. E a primeira vacina foi a Variolae Vacinae. E a palavra vacinae, é palavra latina para vaca. E aí a vacina ela é feita de vírus enfraquecidos ou mortos ou até pedaços desses micro-organismos. Gente, a história dele é muito, muito legal. Ele viu lá algumas mulheres ordenhando as vacas e ele via que algumas mulheres elas tinham os sintomas assim, mais brandos, né? Então ele pegou e colheu aquele material das erupções delas. E aí o que aconteceu? Ele pegou e falou, deixa eu ver aqui quem vai me ajudar aqui. Vem cá, filhão. Chamou o filho e infectou o filho. Pronto. O filho ficou doente, obviamente, né? Por alguns dias, mas depois de alguns dias ele ficou bom. E aí o pai falou, vamos ver agora se o menino tá pronto mesmo. E aí expôs ele ao verdadeiro vírus com mais agressividade. E o menino não pegou vírus. Então foi aí que ele descobriu como fazer a vacina, que justamente é feita por partes enfraquecidas do vírus. Porque assim, nosso organismo, ele vê, né? E até a próxima questão aqui, que o vírus ele serve como uma espécie de professora, né? Para ensinar o nosso corpo a se proteger. Fala, negão, ele é assim, funciona dessa maneira. Usa essa coisa aqui que vai resolver. E
Na coragem do pai, né, de infectar o próprio filho para poder obter sucesso. E como eu estou dizendo, né, a melhor maneira de você se precaver de alguma doença é realmente com a vacinação. Tá tranquilo? Vamos lá? Vamos dizer tchau agora aqui para a doença. Dizendo tchau para a doença. Por conta da descoberta da vacina, diversas doenças que foram causa de morte de inúmeras pessoas durante anos foram erradicadas e basta a pessoa ir para a unidade de saúde para imunizar-se contra as doenças antes tidas como mortais, né? E aí hoje a gente tem, nós também podemos perpetuar essa extinção de doenças se continuarmos na responsabilidade de se vacinar. Gente, é importante você se vacinar quando tiver campanhas de vacinação, levar as crianças, os idosos, porque eles também precisam estar protegidos, né? E algumas das doenças que já foram erradicadas foi o sarampo, a poliomielite, a rubéola e a varíola. E agora a gente vai falar de outra classificação aqui, que são os prions, que eles são um pouco pior do que os vírus. Os prions, eles não são formados de nenhum material genético. Tipo assim, não tem nem RNA, nem DNA. Ele é feito de proteína infectante. Ele só é feito do material infectante. E o que acontece? Eles são extremamente resistentes com condições do corpo. Então, tipo assim, por mais que tenha febre, o corpo fique quente, ele não perde a sua condição. E aí o que acontece? Ele se aproxima das proteínas normais, né? E aí ele consegue alterar completamente a forma delas, transformando em novos prions. E assim eles se multiplicam no hospedeiro com grande velocidade. E assim, o prions eles têm eles gostam de uma célula mais específica, né, que são os nossos neurônios. Então eles atacam nossos neurônios. Uma das mais conhecidas, das mais famosas, é a doença da vaca louca, né, que tem esse nome aqui super mega fácil de falar, que eu não vou falar, né? Você pode falar em sua casa aí, né, que é o encefalopatia espongiforme bovina. Facinho de tá falando aí, né? Uma vez na corrente sanguínea, ele pode ter acesso a qualquer órgão. E o que acontece? Ele prefere nervos e neurônios. E ele começa a alterar as proteínas, que são boas, que a proteína está em tudo que é lugar. A gente se alimenta com proteína, nossas células têm proteína, o nosso corpo tem proteína, tudo tem proteína. Então ele muda essa proteína para a do vírus. Na verdade, o vírus não, corrigindo a do prions. E aí o que acontece? Ele chega nessas células e transforma em prions. Em poucos tempos, as células nervosas não tem mais a proteína normal e acaba sendo destruída por completo. E aí, por isso que dá aquela doença da vaca louca, né? A pessoa ela fica doida, por sinal, né? Vai perdendo os neurônios, a capacidade mental é reduzida e levando a pessoa ao óbito. E sintomas da doença, o mesmo pode acontecer com os humanos, que é contaminado com prions, uma doença que afeta as pessoas, que essa daqui também é super fácil de estar falando. Infelizmente, doenças que são provocadas por prions, elas não possuem cura. Então, assim, não existe remédio para isso, tá? A única coisa que pode ser feito é medicação só para controlar os sintomas, só para manter a pessoa aí mais confortável possível, mas o prions ele é barril. Agora uma pergunta que muitos têm, né? Que vamos lá. Uma pergunta que muita gente fala. Agora quero que você olhe para mim. Deus criou vírus em laboratório? Ele chegou lá e falou assim: não, eu vou criar aqui o vírus da gripe, sarampo aqui, pra deixar o pessoal doente. Nego, o plano original de Deus, ele é que o ser humano ele fosse feliz, ele vivesse eternamente. E o homem ele decidiu se revoltar, sabe? Ele decidiu ser rebelde, ele decidiu desobedecer, que o levou ao mundo que nós temos hoje em dia, né? E aí o que acontece aqui, ó, tudo que era perfeito passou a ser normal e se degenerar ao longo dos anos. Toda a criação ela sofreu com o peso da desobediência, sabe? Os animais que eram dóceis ficaram agressivos, ariscos, teimorosos.
As plantas criaram espinhos, começaram a murchar, a morrer. As formas minúsculas de vidas, como um vírus, surgiram trazendo doenças e morte, pânico à humanidade. E o pecado não nos trouxe nenhum benefício. Tipo assim, Deus avisou, mas ele não foi ouvido. Muitas das vezes a gente recebe avisos e a gente não ouve aquilo que é bom para cada um de nós, né? E eu quero que você lembre de uma coisa. Ó, veja aqui, ó, lembre-se, tá vendo? Nosso Criador sofre ao nos ver à mercê de micro-organismos perigosos. Mas estamos vivendo as consequências daquilo que nós mesmos escolhemos. Nos afastamos do Pai e desde o início da nossa história aqui na Terra, Ele não pôde interferir em nossas escolhas, pois foi o nosso livre-arbítrio que nos permitiu escolher a decadência do pecado. Pela graça de Deus, temos a esperança de que, na sua segunda vinda, tudo irá se renovar e voltar a ser tão perfeito como era antes. Eu posso ouvir um amém, filho? Oh, glória. Deus, ele não sente prazer e ele jamais criaria algo para destruir cada um de nós. O vírus, essas doenças que nós temos hoje em dia, foi a consequência do pecado. E eu não falei aqui do pior vírus que existe. Esse é o pior. Você quer saber qual é o pior vírus para você se proteger? Vou te falar aqui agora qual é o pior vírus de todos. O pecado. Esse daí, ele é o pior de todos. Ele é o maior vírus. É o vírus que está há anos assolando a humanidade. Esse vírus ele ainda se torna pior quando a pessoa não entende que está infectada com ele. Esse daí é o pior, porque não vai procurar tratamento. Assim como o vírus ele torna conta de nós muito rapidamente, sabe? Ele invade nossas vidas. Ele nos causa prejuízo, tristeza, dor, angústia, decepção. Ele destrói por completo. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Que para o pior vírus que a humanidade já viu, a gente tem sim como se proteger dele. A gente tem como se proteger desse vírus maldito. E sabe como é que a gente faz para se proteger? Eu quero que você pegue sua Bíblia agora. E você vai abrir aí no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13 a 17. E aí a gente vai entender como é que a gente pode se proteger desse vírus. Abre sua Bíblia. Vou te esperar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Você tá esperando o que, nego? Abre a Bíblia, negão. Corre aí, vai, pega lá no canto da cama aí, vai. Boa, Efésios fala no Novo Testamento. Se tá com dúvida lá, vai lá no índice aí que você vai ver. E aí, achou? Dá só mais um tempinho? Você que tá aí sentado aí, deitado na sua cama aí. Já pegou, negão? Isso. Muito bom. Vamos lá. Leia comigo, viu? Acompanha comigo. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir num dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nossa, esse é o melhor, sabe? É um alívio muito grande saber que Deus, Ele nos dá a nossa forma, a nossa vacina contra o pecado. Você seguindo aqui esse conselho que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 13 a 17, você pode estar se protegendo do pecado. Porque o pecado é o pior vírus que tem. Porque ele te mata. E você, se continuar nele, não entender que você precisa ser curado desse vírus, você pode morrer e não ter mais salvação. Esse é o pior. Então, desbravador, você que está aí, faça de tudo para se proteger desse vírus, tá bom? Procure ler a Bíblia, que é a nossa receita, o nosso remédio diário que a gente toma, a nossa vitamina para se proteger desse vírus. Procure ler bons livros,
tem dúvida que livro ler? Fala com o seu conselheiro. Aí entre em contato comigo, diretor, qual é o livro que eu posso ler aqui para poder me sentir mais forte? Dedique um tempo para você tomar seu remédio diário. Desbravador, não deixe que esse vírus te destrua. E aqui para nós finalizarmos, nós temos métodos preventivos para a gente se livrar também de outros vírus, né? E a maior inimiga do vírus, que além da vacina, é a higiene. Negão, a higiene destroça os vírus tudo. E quando a gente tem bons hábitos de higiene, juntamente com a boa alimentação, dificilmente algum vírus ele virá nos encontrar. E a gente tem que ter alguns princípios básicos, né? Assim, aí, se você está em dúvida como é que você lava a sua mão, como eu vou falar aqui agora, pode ir lá olhar no nosso Instagram, né, do Clube Grandes Aves, que você vê alguns gravadores fazendo um tutorial de como você limpar, lavar a sua mão de forma correta e se livrando aí de qualquer vírus ou bactérias, tá bom? Entra lá no nosso Instagram e veja, beleza, negão? Outra coisa aqui, ó. Ó, você vai lavar sempre as mãos após ir ao banheiro, antes de comer e quando chegar da rua. Esse recado aqui eu vou dar diretamente para os homens queridos. Olha pra mim aqui, tá? Quando você for pro banheiro, fazer o número 1, quando você for urinar, você vai lavar a mão primeiro. Tá lá apressado, lava a mão. Aí você vai urinar e depois você vai lavar a mão. Porque uma das coisas também que mata hoje em dia é o câncer de pênis. Por quê? Porque com mãos infectadas, você acaba infectando o seu órgão genital e acaba levando você a perdê-lo ou até o óbito. Então você não quer isso para sua vida, lava a sua mão, beleza? Usar álcool em gel, tem aqui, ó, álcool em gel aqui. Meu potinho aqui de álcool em gel, tá? Você tá falando aqui, isso aqui é delicioso. Beleza. Não compartilhar objetos de uso pessoal como copo, garrafa, talher, material escolar e maquiagem. Eu sei que homem fala, sou raiz mesmo, aí pega lá a garrafa de água, vira na boca, aí o outro pega, vira na boca também, aí vai passando. Ô meu Deus, tá proliferando tudo que é doença, meu irmão. Tossir, espirrar, meu parceiro usa lenço, tá? Usa um lenço descartável, o braço, a roupa, ó. Vai espirrar? Não espirra, não, negão, não usa a mão também não, porque a mão você vai pegar na mão da pessoa, vai passar na cara, você tá passando doença, amigo. É evitar levar a mão na boca, no olho, na nariz. Eu vejo gente que, sabe, tá lá, fechou o vaso sanitário, né, nem lavou a mão. Aí vai, deixa eu pegar o negócio que tem dentro aqui. Aí faz isso. Você não mete o dedão lá dentro do nariz, ó, no nareba, dá aquela coçadona, e aí já foi, né? Tomar vacina preventivas na época certa e também os reforços que já foram tomadas. Então, assim, é sempre importante você pegar. Olha, quer fazer uma coisa legal? Pega seu cartão de vacinação. Fala, mamãe, cadê meu cartão de vacina? Pega lá. E você olha se você está precisando atualizar o seu cartão. Vai no postinho de saúde do seu bairro, tá? E aí você chega lá, mostra o seu cartão e ela vai ver as vacinas que você precisa estar tomando. Porque é importante que você se previna para depois você não ficar baqueado, beleza? Por isso, nós terminamos e encerramos a nossa especialidade de vírus. Foi muito bom estar aqui com você, tá certo? Foi uma aula extensa, justamente para que você não fique com nenhuma dúvida, tá? Se você tiver com alguma dúvida de algum assunto, pode estar me procurando aí no meu PV, ou se você pode estar entrando em contato com qualquer conselheiro, qualquer instrutor, e ele vai falar comigo. Vou deixar aqui disponível também, tanto no WhatsApp, vou tentar colocar agora aqui no final do vídeo a foto do código da sala, para você entrar na nossa sala, tá bom? Na nossa sala da especialidade, que lá onde vai ser aplicada a prova e a atividade que já vai ser lançada logo após você terminar esse vídeo. Provavelmente já vai ter lá a atividade, ou senão a gente vai estar avisando quando a atividade vai estar disponível, que é uma pesquisa sobre alguns assuntos que a gente estudou agora aqui na nossa especialidade, tá bom? Ao mais, foi muito bom estar com você. Nos vemos na nossa próxima especialidade aí, tá bom?
Um ótimo abraço. Deixa aí seu feedback, seu gostei, seu comentário. Faz de dúvida. Que aí eu vou estar aqui sempre disponível para estar fazendo isso aí para você. Beleza, meu lindo? Um beijo, um forte abraço. Maranata. Tchau, tchau.